Minutos de Fama especial BBB 23. Oferecimento: tudo vira doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um 5 Minutos de Fama, especial BBB 23. Nesse programa a gente vai falar sobre a eliminação do Fred. Ele saiu da casa, gente, com 50,23% dos votos. Era um paredão triplo que teve a Domitila, que ficou com 48,69% dos votos, e o Gabriel, que teve uma votação bem baixa, ele teve 1,08% dos votos. A diferença entre a Domitila e o Fred, né, que eles ficaram ali bem próximos, foi de 1,54%. Foi uma porcentagem bem próxima. A gente viu que foi, como o Tadeu explicou, né? Foi um duelo, foi um paredão onde dois gigantes do programa se enfrentaram e o Fred acabou sendo eliminado. Na minha opinião, o Fred saiu da casa no momento em que ele mesmo queria, né? A gente percebeu que na tarde da eliminação, na tarde de ontem, ele estava ali conversando na parte externa, né? Ele conversou com o Gabriel, conversou com o César, chegou também a conversar um pouco com a Aline e ele demonstrou total interesse em não mais participar do programa. Ele disse que já estava saturado mentalmente, que fisicamente também ele já estava bastante desgastado, e aí eu acho que o público juntou um pouco disso com um pouco do jogo, né, com um pouco do comportamento dele dentro do jogo, e aí deram essa força para que ele fosse eliminado. No discurso, o Tadeu falou uma coisa bem interessante. Eu sempre trago aqui algumas citações do Tadeu, né, algumas frases interessantes, importantes que ele fala no discurso, e nesse discurso da eliminação do Fred ele falou o seguinte, abre aspas: quer vencer? Faça por onde e aguente o tranco, fecha aspas. Eu acho que o que faltou no Fred foi isso. Ele até queria vencer, né? A gente sabe que pelo valor em si do prêmio, ele não é uma dos participantes ali que precisa desse valor. Ele tem uma condição financeira muito boa aqui no mundo real, né? Ele tem o canal dele no YouTube, ele faz diversas atividades ligadas ao futebol e tudo, então ele é um participante que não precisava desse valor, mas que no decorrer do jogo a gente percebeu que ele até tentou um pouco lutar por isso. Mas se a gente puder analisar um perfil do Fred, eu acho que quando ele ganha a liderança, ele perde muito as forças dele. Quando ele recebeu aquela liderança, quando ele foi líder, né, eu acho que ele se perdeu um pouco no jogo, e aí foi ladeira abaixo. Ele poderia ter tido outros tipos de comportamento, porque eu acho que até a chance do quarto branco que ele teve com a Domitila, ele desperdiçou, né? A Domitila se sobressaiu muito mais no quarto branco, nessa dinâmica do quarto branco. Depois, a briga que ele teve com o Ricardo Alface, o desentendimento, enfim, acho que o Fred ele começou a se perder um pouco no jogo depois dessa liderança, né? E aí, claro, como o próprio Tadeu disse, ele não aguentou o tranco. O Fred, ele era uma das grandes apostas da direção. Eu cheguei até a comentar isso aqui, comentei também nas redes sociais. A direção do reality apostou muito no Fred, achou que ele fosse... se ele é esse cara da paz, esse cara da bandeira branca, mas aí num certo momento ele também se perde um pouco disso, né? E aí o Tadeu também disse isso no discurso, ele até brigou quando foi necessário, e eu acho que o que faltou nele foi mais dinamismo. Talvez se ele fosse um pouco mais enérgico, se ele participasse mais das tretas, né, como as pessoas falam, das discussões ali, se impondo mais também, talvez ele tivesse se destacado dentro do confinamento de uma outra maneira, porque ele acabou passando aí como um participante insignificante, vamos dizer assim, né, com pouca importância, com pouca relevância dentro do quesito sobrevivência do jogo. Bom, depois do anúncio, ele disse, ele chorou, né, claro, ele ficou emocionado, o choro não foi aquele choro de desespero, mas ele ficou emocionado porque realmente é um momento emocionante, mas ele disse que estava tudo acontecendo exatamente do jeito que ele havia sonhado, e que se fosse para ele ficar, que ele ficasse num paredão de gigantes, né, um paredão de gente grande, e que se fosse para ele sair, também que ele fosse sair num paredão de gente grande. E aí, gente, ele enfrentar a Domitila, e a Domitila mais uma vez, por mais um paredão incansavelmente vencer, ainda que a diferença entre
Gabriela e o Fred tenha sido aí de 1,54% dos votos, mostra o quanto a Domitila tá favorita pelo público, né? Mesmo dessa diferença pouca entre eles, mas a gente precisa também ressaltar uma coisa: o número de votos foi bastante baixo, foram um pouco mais de 55 milhões de votos. A gente está acostumado aí nos últimos paredões a ter 100 e poucos milhões de votos, e esse paredão foi a metade, foram 55 milhões de votos, pouco mais de 55 milhões. Então, assim, a gente percebe que essa diferença ela vai ter um peso relevante, né? No caso, favorecendo a Domitila. E como eu falei aqui, um dos pontos negativos para o Fred foi o quarto branco. Eu acho que naquele momento em que ele usa para atacar a Domitila, e a Domitila consegue fazer a jogada dela bem feita ali, aquela jogada de controle mental, né? E tudo, eu acho que aquilo ali, ele teve uma oportunidade talvez de se acertar com a Domitila. Eu acho que ele falou muita coisa errada ali dentro, falou coisa de Juliette. Aí quando envolve Juliette, a gente sabe que ela tem uma torcida muito grande aqui fora e muito forte, então acho que isso atrapalhou bastante o Fred. A saída dele da casa também foi esperada e aguardada por muitos participantes. A gente vai ver daqui a pouco, quando teve aí o sorteio, né, para poder fazer o palpite, todo mundo fez o palpite no Fred, então a casa já esperava que o Fred fosse sair. A despedida dele foi interessante porque ele conseguiu fazer, vamos dizer assim, fazer as pazes com o Ricardo Alface. Eles se abraçaram, eu achei isso foi muito bonito. Os dois entraram juntos, amarrados na casa, e aí nessa despedida, né, o Fred encerra um ciclo, ele abraça o Ricardo Alface, ele também cumprimenta a Domitila, grande rival dele, e ele fala uma coisa assim, quando ele vai abraçar a Domitila, ele fala: é um abraço de igual para igual, e o que acontece no jogo vai ficar aqui no jogo. Quer dizer, faz parte das táticas, né? Esse tipo de ataque, esse tipo de contra-ataque, isso tudo faz parte das táticas de cada um dentro do jogo. E aí a gente vê que realmente ele saiu de branco, levantando a bandeira branca, e isso aí é o interessante. Então, assim, ele mostrou que ele é um cara, o pessoal até chegou a comentar a questão dele ser sabonete, né, dele sempre ali tá na corda bamba, tá em cima do muro. Realmente ele ficou muitas vezes nessa posição, depois que ele se garantiu ali muito com aquele grupinho da Bruna, o pessoal do fundo do mar, eu acho que, perdão, do deserto, eu acho que ele começou a se garantir demais, e aí, claro, a gente vê o rumo que o jogo do Fred teve. Como eu falei, ele era um participante que ele talvez estivesse ali jogando por outros motivos, acho que não era pelo prêmio, independente do valor do prêmio, de quanto fosse, eu acho que ele não estava ali pelo prêmio, ele estava ali sim por uma questão de engajamento, de publicidade, de marketing pessoal. Foi isso que eu percebi. Não era um dos meus favoritos, mas agora ele sai da casa e o jogo segue de uma maneira assim bastante diferente, né? Agora, sem o Fred, a gente vai entender um pouco melhor qual vai ser a dinâmica lá do pessoal do quarto deserto. Seguindo, a gente fala sobre a dinâmica da Casa do Reencontro. E olha, a gente tem muita coisa para falar. Assim que o Fred deixou a casa do BBB, o confinamento, ele seguiu imediatamente para a Casa do Reencontro. Para quem não acompanhou a explicação de ontem do Tadeu, a Casa do Reencontro é o seguinte: vão ser 9 participantes, né, 9 ex-BBBs que já tinham sido eliminados, mais o Fred, né, no caso entraram 10 participantes nessa Casa do Reencontro. E aí, de todos esses participantes, na quinta-feira, 2 vão ser escolhidos através do voto do público para poder voltarem para o jogo. Eles vão voltar para a disputa, vão voltar na disputa pelo prêmio aí. E aí o que aconteceu? Dentro dessa dinâmica toda, né, da Casa do Reencontro, esses 2 que voltarem, eles não vão poder participar da prova do líder e nem da prova do anjo. Aliás, o anjo está autoimune nesta semana. Mas teve um climão danado, gente, porque o que rolou? Assim que o Fred, como eu falei, saiu da casa do BBB, ele foi para a Casa do Reencontro, ele se assustou com aquilo tudo ali naquele primeiro momento, né? E alguém brincou com ele, falou: ó, a gente vai ficar aqui até dezembro. Ele falou: não, onde é que é o botão? Quero apertar para sair. E ali eu já tinha percebido que realmente ele não estava muito simpático a esse tipo de dinâmica. Quando o Tadeu entrou na casa e explicou o que realmente iria acontecer, ele falou: olha, o Tadeu falou: olha, quem não quiser participar, né,
essa casa não tem o botão da desistência, então aproveitem que a hora é agora. Quem não quiser participar pode avisar que vai sair imediatamente dessa dinâmica. E o Fred logo falou, olha, eu não quero ficar, pra mim eu já tô no meu limite, das minhas condições mentais, quero muito ver o meu filho, foram os argumentos que ele utilizou, então ele pegou a mochila dele e imediatamente saiu dessa dinâmica. Então, para ele eu acho que foi uma coisa boa, porque se ele foi eliminado agora, né, com 50,23% aí dos votos, ele participar de mais essa dinâmica agora, talvez ficasse com a imagem um pouco arranhada. E ele mesmo falou, olha, eu quero sair do BBB com as melhores lembranças do BBB. Então, para mim já deu, para mim já encerra por aqui. E foi tudo muito bem. O Tadeu falou, ó, você pega a sua mochila então, você pode sair. Ele se despediu da Larissa. A Larissa falou para ele que ele era muito bem visto aqui fora, que ele estava sendo muito bem visto, que ele fosse sim encontrar o filho dele, mas ela continuou no jogo, viu? Ela tá aí pela disputa, junto com os outros 9 participantes, a disputa para poder voltar para casa, né? Bom, o que a gente pôde acompanhar nesse primeiro momento, dessa entrada desses participantes, desses ex-BBBs, lembrando que nem o Guimê, nem o Cara de Sapato, nem o Bruno Gaga participaram, porque o Bruno Gaga saiu por vontade própria, né? E o Guimê e o Cara de Sapato, eles foram desclassificados, então não tem por que eles retornarem para essa dinâmica. Essa dinâmica é somente para aqueles que foram eliminados através do voto do público. E aí, gente, dentro dessa dinâmica da Casa do Reencontro, o público aqui fora se dividiu muito nas redes sociais, porque tem uma parte que acha legal, né, voltar, os participantes retornarem para casa, retornarem para a disputa, e outra parte que não gostou nada disso, até porque todos os 9 participantes tiveram contato com o mundo exterior, né? A Larissa até comentou que só tinha ficado apenas 3 dias em casa, porque ela, com os compromissos, com tudo, ela acabou não ficando em casa, então ela tá sabendo de pouca coisa, mas mesmo assim, o restante, por exemplo, a Marília teve bastante tempo para poder ver as coisas que aconteceram, o Gabriel teve bastante tempo, a Tina, todo mundo ali teve bastante tempo para poder analisar bastante também, a própria Paula, analisar bastante questões do jogo. Então, na minha opinião, eu acho que é uma medida precipitada, eu acho que é uma medida errada, acho que não cabe nesse momento do jogo, na reta final, já com o top 10 na casa, trazer 2 participantes que já participaram, que já estiveram ali e que foram eliminados pelo público. O público escolheu que eles saíssem. Então, assim, agora o público vai escolher que eles voltem. É uma coisa um pouco estranha. Mas essa dinâmica toda acontece no momento em que a casa está desfalcada, porque a gente teve aí, como eu falei, a saída do Bruno Gaga, a gente teve a saída do Guimê e a saída do Cara de Sapato. Então, foram 3 participantes que deixaram, então a casa realmente ficou desfalcada. Então, entram 2 agora, né? E aí as enquetes aqui fora já estão apontando algumas possíveis duplas que vão retornar, e uma das formações envolvem aí o Fred Nicásio com a Kay. A Kay tá em alta, ela que saiu em baixa da casa, mas aqui fora ela teve uma projeção bem legal, principalmente depois da participação dela na Casa dos Famosos, né, lá fora, no exterior. Então assim, ela teve uma projeção bacana, ela volta com essa bagagem internacional, ela volta com essa experiência que foi curtinha, mas que vale bastante, né? E o Fred Nicásio, que teve toda aquela polêmica envolvendo ele. O público aqui fora vê o Fred Nicásio talvez de uma forma de tirano, uma forma de vilão, talvez que ele fosse apimentar o jogo. Particularmente eu não gosto dele como jogador, eu acho que ele errou bastante na casa, eu acho que ele fez um jogo muito esquisito. Ele sim fez um jogo duvidoso, mas o público tá aí querendo mais ou menos que ele volte. Na última parcial que eu vi de um grande site, estava para voltar a Larissa e a Kay, pasmem, as duas. E talvez a Larissa volte sim com sangue nos olhos, viu? Porque ela despertou pro jogo tarde demais, mas ela também não tá ali para brincadeira. Bom, independente do que a gente veja como camarote, do que a gente veja como pipoca, né? Agora o jogo nesse momento ele já não tem mais isso. Então acontece agora uma união de todo mundo, né? Acontece agora um momento em que todos ali estão num mesmo nível para poder entrar na disputa. E aí, de repente, para poder começar a entrar na reta final da disputa. E aí, de repente, entram 2 participantes. Quer dizer, isso vai quebrar um pouco. Eu acho que
vai ter gente na casa que não vai aceitar bem esse retorno. É bom, se a gente parar para pensar assim, é bom para o entretenimento, né? Como a gente viu aí o retorno, o reencontro, alguns acertos de conta, algumas inimizades que ainda continuam, prevalecem mesmo depois do final do programa. Então, para o entretenimento é legal, vale pra caramba. Agora, pro game, pra dinâmica do jogo, né? Isso aí é muito perigoso, porque o BBB, ele é um jogo com regras bem claras, né? Ou pelo menos era um jogo com regras bem claras, regras bem definidas. Então a gente já estava meio que habituado a entender um pouco sobre essas regras, a jogar junto com os próprios jogadores. E aí nessa edição a gente viu assim coisas meio doidas acontecendo. A gente viu o retorno do quarto branco, mas que não era bem um quarto branco, né? Era uma prova de resistência com um quarto branco dentro. A gente viu outras situações acontecendo, como o retorno de outros participantes, né? A gente viu, enfim, várias dinâmicas diferentes, até mesmo de outras edições estão acontecendo. E aí, nesse momento, acontecer isso agora, de voltarem dois, né? E dois participantes que já haviam saído, quer dizer, que já tiveram contato com o jogo aqui fora, com o game aqui fora, eu não concordo. Eu acho desnecessário, né? E eu tenho um medo muito grande, porque assim, o Big Brother, o diferencial dele como reality é ser um reality, como eu disse, com regras claras, de maneira fácil de jogar, né? Mas que é um jogo que o diferencial dele é a convivência. E aí, de repente, eu vejo o Big Brother se tornando quase que uma espécie de fazenda, né? Porque a fazenda que é assim, é um reality onde a convivência pouco importa. O interessante é a movimentação dos peões, das peças, dentro dessas dinâmicas malucas que eles criam. Então, eu fico com muito medo que talvez, num futuro, né? E eu acho que isso talvez precise ser revisto para as próximas edições. É legal a gente ter dinâmicas, é legal a gente ter fogo no parquinho, é legal a gente ter, enfim, tudo isso que a gente gosta, apimentado, é muito bacana, mas eu acho que a direção e a produção eles precisam tomar cuidado para que o Big Brother não se torne uma nova fazenda nesse sentido de regras incríveis e mirabolantes que são criadas a cada momento, porque aí eu acho que o reality acaba perdendo o seu grande referencial, que é aquilo que a gente gosta, que é o que atrai mais a gente dentro do BBB. O programa de hoje tá cheio de informação, tá cheio de conteúdo, mas a gente não poderia deixar de falar sobre a atualização do caso envolvendo o MC Guimê e o Cara de Sapato. No início dessa semana, o MC Guimê esteve na Delegacia de Atendimento à Mulher, que fica em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Ele e o Cara de Sapato, eles foram desclassificados do BBB, né, pela direção do programa, que optou por essa medida, após eles terem sido indicados, terem sido apontados como autores de um crime de importunação sexual envolvendo aí a participante convidada Dânia Mendes, que veio da Casa dos Famosos, né, La Casa de los Famosos, lá de fora, e aí teve toda aquela situação na festa, o Guimê que acariciou a Dânia, e a gente viu nas imagens, a gente até comentou no programa anterior, teve também depois o Cara de Sapato que roubou um beijo da Dânia, né, a Dânia se explicou, se justificou, esse assunto foi parar lá no programa do exterior, mas assim, a gente precisa por aqui resolver essa questão. Então, a Delegacia de Atendimento à Mulher já pegou o depoimento do Guimê, já está analisando as imagens, eu acho que nos próximos dias o Cara de Sapato também vai lá para poder depor e o processo continua, né? A polícia continua fazendo as investigações. Nas redes sociais, tanto o Guimê quanto o Cara de Sapato, eles se pronunciaram, eles resolveram falar sobre o caso. Achei interessante que eles também pediram desculpas ao público, pediram desculpas para a Dânia, e os dois falaram mais ou menos a mesma coisa, com o mesmo conteúdo, né? Mas claro, cada um dentro da sua abordagem, dentro da sua situação, até porque a gente viu que a situação do Guimê foi uma, a situação do Cara de Sapato foi outra, mas isso tudo no mesmo dia, na mesma noite, na mesma madrugada. Então assim, eles acabaram deixando o programa, mas a gente precisa dar sequência a esse assunto, a gente precisa continuar falando sobre esse assunto para quem acompanha, né, o reality. Então assim, a gente vai assistir agora, já podemos soltar? Então a gente vai assistir agora, na sequência, né, o depoimento do Guimê nas redes sociais e logo em seguida o que o Cara de Sapato falou a respeito de tudo isso que está acontecendo. Vamos ver. Fala galera, tô aqui para conversar com vocês. Entendo a gravidade da situação,
e venho aqui para me desculpar. Sinto muito por tudo que aconteceu no programa. Peço desculpas sinceras a Dânia, a Alexia, a Bruna e a todas as mulheres que de certa forma se sentiram ofendidas. Essa jamais foi a minha intenção. Acredito que com os nossos erros a gente pode aprender, a gente pode evoluir. E eu tô aqui para isso, tô disposto a isso, revendo todas as minhas atitudes. O Big Brother era um grande sonho para mim. E eu tô muito triste com tudo isso que aconteceu, mas eu entendo completamente a decisão do programa. Agora é um momento muito delicado para mim e para Alexia, que eu sei que tá sofrendo muito com tudo isso. Eu amo muito ela e eu também tô muito magoado por ter aferido, por ter amagoado. Ela nunca mereceu isso, me apoiou. De lá de dentro eu já imaginava, mas quando eu saí da casa eu tive a oportunidade de ver tudo que ela fez por mim enquanto eu estava lá dentro. E de fato, tudo isso que aconteceu tá me fazendo muito mal, me fez muito mal, mas eu tenho fé, eu vou buscar renovar as minhas forças e eu vou acreditar sempre num dia de amanhã melhor do que hoje, melhor do que ontem. E eu tô aqui para pedir de coração aí meu sincero perdão a todos vocês que de certa forma se sentiram ofendidos com a situação, tá bom? Espero que a Alexia me perdoe, tivemos uma conversa, agora dá tempo ao tempo. Espero que vocês também me perdoem. Obrigado por me ouvirem até aqui. Deus abençoe hoje e sempre. Oi pessoal, eu não vim aqui antes porque foi tudo muito conturbado para mim. Aconteceu muito rápido e me deixou muito, muito triste. Eu sempre prezei pelo cuidado e o bem-estar de todas as pessoas e sinceramente eu nunca imaginei na minha vida me envolver numa situação como essa que eu estou vivendo agora. No momento, eu não percebi que podia estar passando dos limites. Para mim é um momento de desconstrução e nem sempre esse caminho é um botão de liga e desliga, né? Eu precisei assistir tudo para poder entender e daí poder ressignificar o meu olhar sobre isso. Eu entendo que são atitudes que não podem jamais ser normalizadas, né? Mas acredito que o mais importante é me desculpar do fundo do meu coração com a Dânia, com a sua família e com todas as mulheres que foram atingidas com essa minha atitude. Eu sou um lutador e eu luto pelas boas causas. Eu aprendi tanto a comemorar as minhas vitórias como a aprender com os meus erros e com as minhas derrotas. E é exatamente o que eu estou fazendo agora, aprendendo e amadurecendo com tudo isso, com toda essa situação. E por fim eu quero agradecer a todas as pessoas que mandaram mensagens, que me demonstraram carinho e também, principalmente aquelas que apontaram os meus erros e me fizeram ver aquilo que eu não estava conseguindo enxergar. Não é só a Marvila que tem muita sorte não, viu gente? No programa de ontem teve novamente sorteio para palpite, né, do eliminado, e aí a líder Bruna sorteou 3 participantes e os 3 participantes acertaram o Fred, né? Os 3 participantes indicaram o Fred como eliminado. A primeira participante foi a Marvila, a segunda participante sorteada foi a própria Bruna, a própria líder, né, que também deu o Fred como palpite, e o terceiro participante foi o César Black, que também deu o Fred como palpite. Com isso, cada palpite valia 40 mil reais. Foram 3 palpites, ou seja, 120 mil reais, que somados ao valor da semana passada do prêmio, o prêmio total ficou em 2.130.000 reais. Cada vez aumenta mais esse prêmio, né? E eu vejo só os olhinhos ali brilhando, alguns olhinhos brilhando de tristeza porque o seu parceiro, seu companheiro de jogo foi embora, né? Mas que outros estão brilhando ali também porque o prêmio está aumentando. Isso é muito bom, até porque está todo mundo ali em busca desse prêmio milionário, não é verdade? Seguindo aqui, já na reta final do nosso programa, já foi aberta a votação lá no site do G-Show para que seja escolhida entre os 9 participantes, para que seja escolhida a dupla que vai retornar para o game. E a gente tem aí, né, os 9 participantes que deixaram a casa, mais uma vez lembrando que nem o Cara de Sapato, nem o Guimê e nem o Bruno Gaga participam dessa votação. E aí a gente já tá naquela tensão porque é pouco tempo, né? A gente tem hoje, quarta-feira, e amanhã, na quinta-feira, a gente já vai ficar sabendo qual é a dupla que vai voltar pro jogo, que vai voltar pro BBB. Eu tava acompanhando durante a madrugada e já teve treta, viu? Já teve confusão, já teve climão,
né? Já teve climão no começo quando a Paula chegou para cumprimentar a Marília, depois, né, a coisa ficou mais ou menos, eles conversaram, mas aí ao longo da madrugada a Marília tentou conversar com o Fred Nicásio, tentou fazer as pazes com o Fred Nicásio, eles que entraram, que estavam juntos, né, eles estavam jogando juntos na casa, e aí de repente eles se estranharam muito, eles entraram juntos também amarrados, mas eles começaram a se estranhar na reta final, e aí aqui fora a situação ficou bem estranha entre eles. E aí o Fred, que também entrou com uma cara assim de poucos amigos, né, parece até que ele não estava muito à vontade de estar nessa nova dinâmica. Pelo menos ele teve a oportunidade de sair junto com outro Fred, não saiu porque não quis, então agora que aguente. E também teve de interessante, assim que a gente pode dizer nessa madrugada, o Christian, ele estava ali bem apreensivo também conversando com a Marília, ele contou uma situação que ele disse que nos bastidores do Domingão com o Hulk, ele tentou se aproximar do Fred Nicásio para pedir desculpas para ele também, para conversar com ele, mas o Fred Nicásio não quis assunto com o Christian. Lembrando que o Christian, né, teve aí uma polêmica com o Fred Nicásio por conta de um comportamento meio estranho que o Fred teria tido, segundo a opinião, né, a concepção do Christian, dentro da casa, lá dentro do quarto, mas que depois tudo foi esclarecido, não teve comportamento estranho nenhum, né? Aquela coisa dele ter entrado no quarto, ficado parado ali na cama da Kay e do Gustavo, e aí o Christian achou na cabeça dele que aquilo era alguma coisa religiosa, alguma coisa voltada para a religião dele, e não era. Depois ele explicou que o quarto estava escuro, ele estava ali parado porque ele estava tentando encontrar um caminho, enfim. Águas passadas que ainda movem moinhos, e a madrugada foi assim, eles tentando conversar, tentando se acertar. É um espaço pequeno onde eles estão, nessa casa do reencontro, né? É o espaço onde é feita a dinâmica do mercado da semana, é o espaço onde é feita aquelas provas, é aquele espaço que fica ali em anexo da casa, é aquele galpão, onde é o galpão estúdio que fica do lado da casa, e foi onde também foi o quarto branco, né? Então eles estão todos ali dentro desse espacinho, ali dentro tem uma bicicleta, tem uma mesa de sinuca, tem um sofá, tem poucas camas, tem uma cama de casal apenas, e aí a gente tem aí o casal Gustavo e Kay. Quer dizer, será que eles vão ficar ali? Será que eles vão passar o dia nessa cama? Porque eles também não vão ter muitas atividades ao longo dessa quarta e também ao longo de amanhã da quinta-feira, né? Então tudo isso a gente tem que acompanhar. Quem tem Globoplay, quem tem pay-per-view, acompanha. Eu já fico fanático aqui olhando pelo celular, olhando nos monitores aqui do estúdio, sempre acompanhando, porque é muito interessante. E lembrando que a gente volta a qualquer momento com os 5 minutos de fama no nosso plantão, caso aconteça alguma coisa bombástica, e o nosso programa é na próxima quarta-feira aqui no canal, e eu espero todo mundo para a gente acompanhar o eliminado da semana e também os últimos desdobramentos da casa mais vigiada e mais comentada do Brasil. A gente se vê, um grande abraço para todo mundo e até lá! Cinco minutos de fama especial BBB 23. Oferecimento Tudo Vira Doce, transformando seus momentos felizes em doces. E Plante, beleza e sofisticação em arranjos florais.